vamos falar sobre o assunto do dia, a questão do Pix e as polêmicas que vêm se desdobrando aí a partir de uma guerra de informações nas redes sociais que acaba de acontecer e que os ouvintes já estão lá no YouTube em Jovem Pan Grupo RIC comentando e apontando. É a decisão do governo Lula de revogar aquela normativa da Receita Federal que autorizava um monitoramento de transações acima de R$5 mil no Pix. A informação foi confirmada pelo secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, que a gente vai ouvir agora o que ele falou aí sobre o assunto há poucos instantes. Pessoal, nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. Apesar de todo o nosso trabalho, com o apoio da imprensa, eu preciso agradecer muito a imprensa, que foi parceira da gente na tentativa de afastar essas mentiras. Infelizmente, essas pessoas sem escrúpulo nenhum, com vista a um ganho político, prejudicar as pessoas mais humildes do país e inclusive abrir margem para crimes serem cometidos em cima dessa mentira. Infelizmente, esse dano é continuado e por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. Eu queria mais uma vez agradecer à imprensa. Acho que essa luta é de todos nós, de todas as pessoas de bem, das pessoas que defendem a verdade. Agradeço vocês e conto com vocês nos próximos rounds dessa luta aí que virá. Essa luta vai continuar. Só para a gente situar, então, o ouvinte, pela manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo discutia aí as consequências criminais contra quem espalhou fake news sobre uma eventual taxação do Pix. Segundo Haddad, há golpes sendo feitos no comércio, com pessoas cobrando a mais se o pagamento for em Pix. Para o ministro, isso pode caracterizar crime contra a economia popular. O ministro disse ainda que a Advocacia Geral da União foi envolvida para tomar providências porque tem muita gente divulgando fake news, notícias falsas. Haddad ainda atribuiu a queda no número de transações do Pix nos primeiros dias de janeiro a uma questão sazonal. O ministro afirmou que o Banco Central segue monitorando o tema. Aí, portanto, as consequências de uma divulgação ruim sentidas na pele pelo próprio governo. O que foi mexer num Pix no momento com tanta preocupação? Foi um anúncio ruim, é inegável, Agora o governo, claro, tem ali os efeitos de uma série de desinformações, uma chuva de desinformações nas redes sociais. Tem sim, mas aí virou vidraça para tomar pedrada porque teve uma política frágil. Não à toa agora acaba de anunciar ali que vai revogar essa normativa da Receita Federal e que vai deixar de lado movimentações financeiras. Inclusive não é a primeira vez que o governo faz isso, Anuncia uma medida mexendo em algo extremamente popular e aí depois que sente que botou a mão no vespeiro, sente as consequências, aí fala não vamos fazer, não vai ser bem assim, a taxação da blusinha não vai ser essa, agora a gente não vai mais mexer no Pix. O que tem que colocar o bedelho, como diria a minha avó, em relação a esses assuntos? Veja, o monitoramento de movimentações financeiras acabou se tornando uma pauta nacional. Muita gente se tornou insegura em relação ao uso a partir da declaração do governo. E de uma forma muito triste, surgiram vários golpes. Além da desinformação ali, colocando um terror na cabeça de muita gente sobre o que iria se passar e naturalmente uma expectativa a respeito de uma eventual cobrança que pudesse surgir a partir dos resultados desse monitoramento, existiu ali um prato cheio para a oposição, então colocou a conversa de um jeito ruim, basicamente sentiu essa devolutiva e também não teve a competência para fazer um desmentido à altura. Os vídeos que são apontados ali pelo governo como mal intencionados, ali a gente acabou de escutar inclusive o representante do governo falando que as pessoas estavam ali fazendo um mau uso, divulgando informações de forma tendenciosa. Realmente isso aconteceu, mas isso foi espalhado.
né, essa narrativa, esse discurso, colocou muita gente. Por quê? Porque existiu ali uma insegurança em relação a essa política. E aí, de quem é o papel de fazer a informação clara sobre o que se trata, qual é o sentido, para justamente não dar a margem, né, de que essas dúvidas todas surjam na cabeça da população em relação a essas transações. Do meu entender, é do governo. Se você faz um anúncio claro, que não deixa dúvidas de qual é o sentido e do que está acontecendo em relação àquilo, mesmo que as pessoas produzam material de desinformação, você conseguiu chegar à ponta com a informação clara e verdadeira em torno do assunto. Então parece mais uma consequência de um formato estapafúrdio de levar ali a informação, né? O volume de transações diminuiu do Pix, existiu muita preocupação, as buscas dispararam em redes sociais sobre o assunto, se tornou ali um vácuo a respeito disso, né? Eu já ouvi de tudo, acho que você da audiência também já deve ter ouvido e visto, né, que até cobrança do imposto, que na verdade o governo estava fazendo esse monitoramento para logo em seguida, com data e tudo cravado lá, anunciar quando seria feita essa cobrança. Então, gerou uma série de inseguranças, respondeu com uma verdade bem meia boca, né, e a partir disso, algo que era tido como positivo pela população se tornou alvos de uma série de dúvidas, né, e deixou de ter ali a preferência do que ia muito bem, que era a utilização do Pix. Ficou a conta, por isso, decisão do governo de recuar da medida, assim como foi no primeiro momento com a questão das taxações de compras internacionais. Camila. E me chamou muita atenção a forma como esse anúncio foi feito, esse recuo foi feito pelo governo federal. Robson Barreirinhas, que é o secretário da Receita Federal, ele repete por diversas vezes a palavra inescrupulosas para citar aí ou fazer referência às pessoas que, segundo ele, disseminaram fake news sobre essa possível taxação do Pix. O que acontece, na verdade, é um controle maior sobre as transações. Esse controle ele já é feito, Rafa, há outras formas de transações, TED, enfim, aquelas convencionais que a gente já conhece, é feito para grandes bancos, grandes instituições financeiras, mas passava batido no caso de algumas instituições menores que também fazem esse tipo de transação, as próprias maquininhas de cartão em alguns casos e essas operações via Pix. Não tem nada disso. A maior parte dessas notícias que você viu é fake news, são notícias falsas. Mas como a Rafa disse, houve essa falha já no início, assim que foi divulgado esse novo modo de controle, essa expansão do controle para que a Receita pudesse cruzar todas as informações e encontrar de fato aqueles sonegadores. A gente não está falando de pessoas que fazem transações pequenas, não. Acontece, então, esse desentendimento, essa margem para que as pessoas mal intencionadas, nas palavras do Robson Barreirinhas, então, inescrupulosas, pudessem disseminar todas essas fake news. Imagina, né? Você ter comerciante cobrando a mais para você fazer um pagamento via Pix. É absurdo. Chegou a tal ponto que o governo teve que recuar dessa decisão. E é por isso, Rafa, que hoje, inclusive, a gente vai ampliar aqui esse nosso debate e vai trazer, incluir alguém nessa nossa conversa para deixar tudo muito claro para você que está conosco, que está nos acompanhando aqui no RIC Notícias Opinião. Quem vai tirar todas as dúvidas a respeito de todas essas situações envolvendo o Pix e a grande onda de preocupação que se instaurou no país é o especialista em finanças comportamentais, o Jeff Patzlaff. Uma boa tarde para você, Jeff. Boa tarde a todos da Jovem Pan. Jeff, já começo te perguntando como é que você avalia aí, né, essa medida do governo de revogar essas questões envolvendo esse monitoramento, né, envolvendo ali o Pix e muito naturalmente para falar aqui de maneira clara, vem a partir do vídeo do Nicolas Ferreira, que ultrapassou 100 milhões de visualizações nas redes sociais, na qual ele não diz exatamente que existirá essa taxação, mas suscita a possibilidade de que as pessoas num futuro muito próximo ali acabem sendo taxadas. Então, qual é a avaliação? Acerta o governo agora, no fim das contas, depois de tanta pedrada críticas e ações mal sucedidas, em voltar atrás, usando aqui uma redundância? Na minha opinião, o governo erra novamente. A medida proposta inicialmente, ela aumentava a fiscalização para aumentar a arrecadação como consequência, não como objetivo principal, mas ela faria com que quem sonega hoje repensasse essa sonegação.
Então, a medida que o governo acabou de tomar agora, 10 minutos atrás, na minha opinião, foi um grande erro do governo. Ao invés de melhorar a comunicação do governo com a sociedade, extingue-se uma regra que iria aumentar a segurança de quem paga os impostos da forma correta. Porque a grande preocupação era, agora, como eu vou fazer para ou sonegar ou não declarar o valor? Por isso que tem desconto maior para quem paga em dinheiro, para quem paga no Pix. Diversas normas do próprio governo permitem diferenciação de valores frente ao pagamento em cartão e outros meios de pagamento. Então, na minha opinião, o governo, ao revogar uma regra que favoreceria o país inteiro, diminuindo sonegações como consequência por permitir uma fiscalização maior por parte da Receita Federal, sendo que ela já existe de outras formas. Ô Jeff, então, nessa avaliação, fica claro que o governo, além de errar a mão na comunicação, não consegue ter uma determinação que mude a realidade que você apresenta aí de um país acostumado a ser sonegador. Ou seja, mesmo com a medida de monitoramento, as pessoas já estavam entendendo como é que iam fazer para escapar da lupa da Receita. Agora, então, retornando, fica mais tranquilo para quem tem essa visão de que no Brasil é assim mesmo, a gente segue sonegando o pagamento de impostos. Exatamente isso. Esse posicionamento ele só reforça esse viés que o brasileiro tem de tentar tirar vantagem. E a gente vê isso muito forte quando a gente olha para aquele empregador que oferece a operação com nota ou sem nota. Se é obrigatório você pagar imposto, quando muitas pessoas não pagam, quem paga vai pagar mais caro. Então, todos que estão registrados, por exemplo, com o CLT, pagam mais impostos de forma geral do que quem está registrado como um prestador de serviços. Então, isso vai aumentar os impostos como consequência, e essa falta de comunicação, que nem você mesmo comentou, ela é um erro persistente do governo. Tanto é que tivemos troca de assessoria e troca de todo o serviço. A gente vê um vídeo do Nicolás sendo divulgado, tendo uma distribuição absurdamente maior do que o vídeo do próprio governo. O vídeo do Nicolás é produzido, ele traz uma visão bem direta e didática, enquanto que a gente olha os vídeos do governo, são vídeos chatos e vídeos que realmente não representam o povo brasileiro com a comunicação que o brasileiro gosta, que é uma comunicação mais assertiva, mais didática, sem enrolação. Então a gente vê o governo errando muito nessa comunicação. Não que todas as medidas do governo estejam erradas, muito pelo contrário. A gente vê ótimas medidas por parte do governo, mas a comunicação do governo tem deixado muito a desejar e não tem dado certo nos últimos meses. Jeff, vamos então deixar um pouco mais claro para quem nos ouve o que de fato essa medida do governo queria dizer, né, do que se tratava, porque ficou nesse imaginário e nesse subconsciente dos brasileiros de que, de fato, se teria uma taxação sobre as transações via Pix, quando o que o governo defende é que nada disso. O que nós teríamos é realmente só esse aumento do controle, que, como eu até citei anteriormente, já acontece, né, para grandes instituições, para outros tipos de movimentação. E qual que é a importância, inclusive, desse monitoramento, desse cruzamento de dados por parte da Receita? Que medida era essa? Vamos lá. O que estava sendo proposto inicialmente, tá? Aumentar a quantidade de informações enviadas internamente pelas instituições financeiras para a Receita Federal poder cruzar dados. Ninguém vai ser taxado, ninguém vai ser autuado. A proposta inicial era aumentar a possibilidade da Receita checar as informações sem ter acesso a dados pessoais. No passado, o que acontecia? Somente os grandes bancos eram obrigados a informar para a Receita Federal os dados de todos os saques que aconteciam. Eles representam 60% das operações financeiras hoje. Então, a maior parte das informações sempre foi reportada com volumes a partir de R$2.000, se eu não me engano, 2 ou 3. O que aconteceu nessa nova proposta? A inclusão do Pix e a inclusão de todo o sistema financeiro. Então, não ficariam
responsáveis por esse envio somente os bancos, mas também as administradoras de cartão de crédito e as pequenas instituições, os bancos menores, aquelas financeiras, maquininhas de cartão de crédito, que reportariam na pessoa física todas as operações a partir de R$5.000. Vocês estão vendo que é um volume maior do que era anteriormente. Então a ideia é olhar mais informações e pegar e olhar de fato, botar a lupa somente sobre operações um pouco maiores, porque antes era R$2.000 e agora essa operação está em R$5.000. Essa era a proposta do governo para permitir um cruzamento de dados maior. E isso evitaria com que as pessoas que sonegam muito tivessem esse caminho 100% livre. Então a ideia principal era justamente essa, poder colocar uma lupa com o cruzamento de informações das diversas instituições financeiras, mas não obrigatoriamente taxar ou algo do tipo. Muito pelo contrário. O Pix ele não vai ser taxado na pessoa física, não tem essa possibilidade. Então, esse é o movimento, é ampliar a possibilidade de visualização do total dessas operações. E lembrando, a proposta era R$5.000 por instituição financeira sobre a movimentação total na conta ou no cartão. Então, por exemplo, se você fizesse 5 operações de 1.000, que daria R$5.000, o valor seria reportado de qualquer forma. Se você sacasse dinheiro e fizesse Pix em parte do outro valor, ou uma TED, e esse volume total ultrapassasse os R$5.000, seria reportado isso também para esse sistema da Receita Federal. Sempre lembrando, nenhum dado pessoal é exposto nessa transmissão. Somente é reportado que você, CPF tal, fez operações neste mês no volume total X e não para onde você fez essas transferências. Esse era o modelo proposto, muito acertado, na minha opinião, pela Receita Federal, que acabou de cair agora nos últimos 10 minutos. E, inclusive, eu ouvi alguns exemplos que tornavam isso mais didático para a população, que isso não vai impactar, por exemplo, aquela pessoa que vende ali um caldo de cana, um pastelzinho na esquina, o sapateiro, esses empreendedores, de um modo geral, né, tão comuns aqui no nosso país. Vai impactar, por exemplo, aquela pessoa que tem uma renda salarial ali de R$10.000, mas que gasta mensalmente no cartão de crédito R$20.000. A Receita vai olhar e vai falar, opa, de onde é que está saindo todo esse dinheiro, né? Tem também ali um organograma bem simples que foi disseminado nas redes sociais, mas como vocês bem destacaram, não teve o alcance que teve o vídeo do Nicolás, que dizia, basicamente, né? Você sonega imposto? Não, não muda nada na sua vida. Você sonega imposto? Sim. Aí você pode ter um problema com a Receita Federal, porque ela vai te notar. Então, será que não era o caso do governo federal usar dessas estratégias mais lúdicas, mais exemplificadas, para que a população pudesse ter entendido melhor essa proposta e até entendido os benefícios que traz para si, né, se a gente pensar aí na média do cidadão brasileiro, ao invés de recuar da decisão? Com certeza. Se o governo tivesse uma comunicação melhor, por exemplo, o próprio Instagram do próprio Banco Central tem uma comunicação maravilhosa. Então, o próprio Instagram do Banco Central do Brasil é ótimo nas comunicações. Eles realmente falam português, eles não falam economês. Então, se o governo conseguisse trazer essa comunicação mais assertiva, focada na real necessidade, seria com certeza muito melhor. E que nem você comentou, quem faz tudo direito não vai ter problema nenhum. Quem sonega muito vai cair no radar da Receita Federal. Não quer dizer que essa pessoa vai cair na malha fina, que vai ter problemas diretamente. Não é isso. Só o governo tem mais ferramentas, teria com essa proposta, de fato checar as informações. E isso diminuiria erros por parte da Receita Federal também. Porque às vezes a gente vê pessoas caindo na malha fina por erro de digitação, por erro de informação, e não porque está sonegando. Então, se essa comunicação fosse mais assertiva, com certeza seria melhor para o Brasil inteiro.
Jeff, agora o erro já foi feito, né? O governo, inclusive, vinha estudando ali campanhas para negar essa taxação. As consequências já se apresentam aí na sociedade e também dentro do próprio campo político e governamental com a medida. A minha dúvida é o seguinte: será que isso vai espantar o pessoal de usar Pix? Essa lambança toda que aconteceu a partir dessa sequência de medidas e desdobramentos do governo vai tirar um pouco na sua avaliação da popularidade do Pix? Ou não? Remediado está e as pessoas vão seguir usando o Pix da maneira que já vinham utilizando antes do governo começar essa confusão toda. O Pix é o meio de pagamento mais usado no Brasil. Tá? Então a gente já tem o Pix consolidado como meio de pagamentos. Com essa notícia, o brasileiro vai ficar com o pé atrás várias vezes antes de fazer vários Pix. Então deve ajustar um pouco a quantidade de novos Pix. Que nem vocês mesmos comentaram, todo janeiro não foi somente em 2025. Todo janeiro a gente tem uma diminuição no número de operações nesse sentido. Porque em dezembro, por exemplo, tem 13º, tem vários pagamentos que fazem com que a quantidade de Pix seja maior. Então, em janeiro, como a gente passa viajando ou a gente ainda está de férias, então a gente acaba usando menos o Pix nesse período. Como consequência, todos os janeiros, a gente tem uma utilização menor do Pix. O brasileiro não vai deixar de usar o Pix. O Pix é o meio de pagamento mais seguro. O mundo inteiro utiliza, cada país tem o seu, mas o Pix é utilizado no mundo inteiro. É um modelo que vai seguir forte, firme e crescendo. Nos próximos meses, pode acontecer sim de algumas pessoas ficarem com medo, mas não tenham medo. O Pix é seguro, o Pix não é taxado. O Pix, de fato, é o meio de pagamento mais fácil para você fazer uma transferência e pagar alguém. É instantâneo, é na hora. E aí sim, quem só nega vai precisar repensar com o passar do tempo até que ponto vale movimentar estes valores. E a gente viu, de fato, esse movimento de algumas pessoas querendo usar dinheiro de novo, dando desconto para o dinheiro, mas sim, a gente vai ter uma pressão em todos os sentidos para que isso diminua. Porque enquanto algumas pessoas só negam, outras pessoas pagam o imposto dobrado. Vou agradecer imensamente aqui ao Jeff Patzlaff, que conversou com a gente, especialista em finanças comportamentais. Obrigada, Jeff. Até a próxima oportunidade. Prazer sempre conversar com a Jovem Pan. É isso, Camila. Minha dúvida é exatamente o prejuízo que fica em relação aí a essa lambança envolvendo o Pix, né? Porque o governo agora reviu a sua medida, né? Voltou atrás, recuou, mas o estrago já foi feito e está espalhado aí pela sociedade. Quero ver se essa adesão vai continuar, inclusive com essa medida que ele trouxe de desconto. O Jeff analisou de alguns comerciantes para pagamento em dinheiro. Eu já li que estavam fazendo era o contrário, era taxa em cima da cobrança do Pix, quando essa era a opção do cliente. A gente vê o tamanho do dano de uma notícia falsa, né? Então, as notícias falsas em torno dessa decisão do governo fez com que o governo recuasse de uma medida que seria benéfica para todos os brasileiros, especialmente para aqueles, a maioria daqueles que entendiam que acabariam sendo prejudicados. Vale sempre lembrar, Rafa, que no Brasil milionários pagam proporcionalmente menos impostos. Então você que paga aí o seu imposto direitinho, que é tributado em tudo que consome, em tudo que usa, vai acabar sendo prejudicado, porque a gente poderia ter uma arrecadação maior mirando naquelas pessoas que realmente sonegam e sonegam muito no nosso país e que, por não estarem dentro de todos esses dados, essas informações que hoje são cruzadas aí pelo Ministério da Fazenda, pela Receita Federal, acabam conseguindo fazer isso impunemente. O governo recuou, escancarou aí esse problema de comunicação, de não ser claro das decisões que são tomadas, e a gente tem o resultado negativo de mais uma crise, Rafa.